vez vamos fazer com... Lá em casa, então, hoje que o prato é rabada com ragu. Então, muito uma polentinha. bom. Olha que lindo. Muito bom. Pô, tô gatão esse cara, hein? Boa noite, você está aqui no seu podcast Vinho Pode, você? Cast. Que delícia de noite, que coisa boa estar com vocês aqui. Lu? Tô adorando, nossa. Tá indo bem? Vinho pode, então tá tudo bem. Eliana? Prazer enorme, Serginho, emocionadíssima por este Estamos, né? Lógico. Esse início de mais uma jornada, né, nos nossos caminhos. E sabe que falar de caminho, né? Eu sempre penso o seguinte, é uma delícia chegar aonde a gente quer, né? Mas a jornada não se compara. Não se compara. E é isso que nós estamos escrevendo aqui hoje. Exatamente. Estamos caminhando, estamos na nossa jornada e nós vamos curtir cada momento com vocês. É isso mesmo. E quem que você trouxe aqui hoje, Eliana? Então, na verdade, assim, hoje, além de ser um dia muito especial, né, pra gente, pra Vila Cabianca, que é a empresa que patrocina, né, esse podcast, é uma honra. Esse convidado não podia ser outro, né, na verdade. Ele é nosso mestre, nosso mentor, nos orienta, nos conduz sempre num caminho de prosperidade e sucesso. E eu não podia deixar de falar, né? Ele tem um currículo, assim, que é impressionante, é invejável. Tem horas de taça. O meu maior currículo é horas de copo. É um currículo invejável. Ele é graduado, pós-graduado em marketing de vinhos. Ele é certificado pela Federação Italiana de Sommeliers. Ele é W73. Ele tem uma estrada incrível, já rodou o mundo buscando os melhores rótulos para que os brasileiros tivessem o prazer de consumir. É consultor de grandes empresas no Brasil e com muita alegria e muita honra a gente traz aqui um dos maiores profissionais do mercado de vinho, que é o Diego Bertolini. Nossa Senhora. Que maravilhoso. Que apresentação, hein, Diego? Dono de uma alma sensível, capaz de apreciar as melhores líquidos, vinhos, maravilhoso. Mas atrás de qualquer rótulo ou garrafa, né, eu acho que dentro, né, eu acho que a Lu tocou, são pessoas, né, e o vinho, ele é uma bebida milenar, né, que ele conecta a cultura histórica, né, como nós falamos lá na Geórgia, leste europeu, vinho das ânforas, e aí depois o vinho, ele é uma bebida hoje global. O Brasil, a gente está degustando aqui um vinho mineiro, né? Então estamos aqui com vinho mineiro. Delicioso, inclusive. Maravilhoso, maravilhoso, mostrando que São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, entre outros terroirs, produzem vinhos maravilhosos. Mas o vinho, o mais barato de tudo é que a gente tem pessoas por trás dessa garrafa, pessoas que comercializam, produtores, né, profissionais, sommeliers, garçons, enfim, que levam essa cultura até o consumidor. E isso que me cativa, né? E obrigado, meninas, pelo convite, né, Serginho? Parabéns aqui pelo todo o estúdio. Obrigado pelo esse convite. E para mim é uma honra ser o convidado do episódio 01. 01. É isso Exatamente, Diego, obrigada pela sua presença. E a gente assim formulou, né, é aquela coisa que o Serginho sempre brinca, né, Eliana, não, desengessa, né, porque a gente precisa realmente trazer aqui hoje, para quem nos vê e nos ouve, um bate-papo bem gostoso e desmistificar um pouco, né, Diego, esse mundo do vinho, porque as pessoas acham que o mundo do vinho está muito distante delas. E, na verdade, não. E acho que todos os ouvintes vão perceber aqui a simplicidade do Diego, né? Que é uma pessoa que tem conteúdos incríveis para passar para a gente. E a simplicidade ao falar. Porque, no fim do dia, quem é que consome o vinho? Somos todos nós. Então,
É lá o que a gente vinho, tem que o chegar. vinho está à mesa, né? O brasileiro pode aprender com isso, que é uma bebida da família, é uma bebida para ser consumida em família, para que a gente possa apreciar o melhor de nós, não só nas horas de lazer, mas principalmente em casa. Sabe o que é interessante? Bom, eu vou deixar com vocês que são especialistas, é claro, mas quando vocês começam a falar sobre isso, logo me remete àquela memória afetiva de estar com a minha família. Eu venho de família italiana, então uma família muito grande, com sempre vinho à mesa. Então sempre me lembra muito estar com a minha família, estar ou dando ou recebendo alguma coisa muito gostosa, porque quando você está com a sua família, eu acho que é um momento ápice da sua vida, né? Serginho, eu acho que tu falou muito bem, né? O vinho, quando a gente fala na cultura, né? A cultura, vamos lá, na Europa e a cultura eu também, né? Da família italiana, né? Eu, com 5 anos de idade, a minha mãe fazia o nosso tangue uva, que era vinho, açúcar e água, né? O nosso suco de uva. E faz parte, né? O vinho faz parte da comunhão. Então, hoje a gente tem um consumo de 2,68 litros por pessoa. Se a gente comparar o consumo do Brasil com o Uruguai, são 22, Argentina 26 litros habitante ano. O Brasil é 2,68. Portugal 52, França 45, né? E cerveja aqui no Brasil 68. Né? E aí a gente começa a entender principalmente a questão cultural. O vinho, ele é uma bebida para conexão e principalmente para reunir as pessoas na mesa. O vinho, ele combina com gastronomia, ele tem essa questão de colocar numa mesa. Não é ainda aquele produto diferente em outros países, aquele produto para, vamos lá, sentar num boteco, porém a gente vê os espumantes crescendo, vinhos em lata, e o vinho também se aculturando juntamente ao brasileiro. Eu acho que a gente chama da democratização do consumo do vinho. Mas essa questão que tu falou do vinho, porque o vinho entre os alcoólicos é o produto que tem maior características e benefícios à saúde. Então ele tem essa questão, que é um produto que faz bem à saúde, né? Ele é um produto que vem aculturando, né? E vem introduzindo a cultura do brasileiro. E se a gente analisar, né? Eu, semana passada, já bati a meta de consumo per capita do Brasil. Eu ia falar, olha, eu tô indo bem, eu já devo estar cobrindo aí umas 3, 4 pessoas fácil. Eu tô ajudando, né, gente? Eu quero... É isso. Mas acho que uma coisa legal do que você falou, ou seja, estamos no início de um trabalho para crescer minimamente 10 vezes, é isso? Exato. Até Minimamente. essa era uma pergunta importante que a gente ia trazer, né, Sérgio? Que é justamente isso, Diego, é saber como você enxerga, né, o comportamento do brasileiro, do mercado brasileiro, o que você vislumbra hoje, o que é, né, e o que você vislumbra para daqui, sei lá, 1, 2 anos em relação ao consumo de vinho no Brasil. Bom, eu acho que o consumo de vinho a gente tem que analisar. Eu sempre faço uma leitura histórica, né? A gente tem um consumo eu sempre brinco, né, que Fernando Collor de Mello foi o principal enólogo brasileiro. Verdade. Por quê? Ele abre as importações, né? Quando o Collor abre as importações, faz com que, né, a gente tinha na época, via um modelo de ditadura, dependia basicamente da produção dos vinhos locais, né, produzidos no Brasil, grande parte, 90%, no estado do Rio Grande do Sul, e eu sou de Bento Gonçalves, então nasci nesse berço, já trabalhei em cooperativa, fui diretor do Instituto Brasileiro do Vinho, né, enfim, então tenho um contato muito com a questão produtora. Hoje eu dou também consultoria para produtores internacionais e também importadoras, mas na década de 70 tinha um monopólio, e quando tem monopólio tu fica acomodado, né? Eu sempre falo, né, que a competição, ou seja, né, a globalização faz com que o mercado seja, você busque melhor qualidade. Então quando o Collor abre o mercado, né, o que faz? Faz com que as vinícolas também, né, se desenvolvam. Mas nisso, na década de 70, a gente tem Moët Chandon vindo para o Brasil, Catena Zapata. Catena Zapata tinha vinícola
atrás da minha casa, em Bento Gonçalves. Olha. Né? Enfim, tinha Bacardi Martini, né? Que traz o processo Ast, e hoje é o Moscatel, que hoje são 15 milhões de litros comercializados no Brasil do Moscatel. Mas essa internacionalização de grandes empresas internacionais que vêm para o Brasil e desenvolvem na década de 70 fez com que também acelerasse esse movimento. Né? Então, 90 abre o mercado. E outro ponto interessante, na década de 70 e 80, 70% do vinho consumido no Brasil era branco. Por quê? Clima tropical. Quando a gente fala aqui de um vinho de Minas Gerais com quase 15 de álcool, a gente estava falando antes, né? Isso aqui pede uma costela, né? E aí vê essa questão cultural, né? Então, houve, na década de 90, também um outro episódio muito importante, que foi o paradoxo francês. Para os nossos ouvintes e telespectadores, que é uma das duas plataformas. Telespectovintes. Telespectovintes. O que é o paradoxo francês? O vinho, né, na Europa, hoje tem muitos estudos e também cultural. Como o europeu, o francês, como o italiano, ele come 3 vezes mais gordura e tem menos problema cardíaco que o brasileiro, que o latino. É verdade. E aí entra toda a questão do vinho, do vinho estar na dieta da população. Porque o vinho, ele tem álcool, mas o álcool ele é um vasodilatador. O resveratrol, e o que é resveratrol, para os ouvintes saberem, e os polifenóis estão na casca da uva e eles aglutinam as moléculas de gordura, ou seja, o seu organismo absorve menos gordura. E até fazendo um parênteses até para as meninas, acho que é interessante isso. A gente fez um estudo, a gente levou, na época que eu era diretor do Instituto Brasileiro do Vinho, a gente levou uma biomédica até Georgetown, nos Estados Unidos. Ela ficou 2 anos fazendo um estudo. E aí, resumidamente, eram 2 grupos. Um hamster, com ração hiperlipídica, com muita gordura e água. E outro grupo com ração hiperlipídica e suco de uva. Que o suco de uva integral, né, ele tem as mesmas propriedades, polifenóis e resveratrose. E aí, se fosse analisar caloria por caloria, água e gordura, mais suco e gordura, tu tem mais caloria no suco. Porque tem o açúcar, a frutose da própria uva. Só que a gente teve, no final desse estudo de 2 anos, esse grupo que tomou com suco de uva com 20% menos de gordura abdominal, tá? Comparado ao outro grupo. Isso quer dizer o quê? Caloria por caloria ou retenção de gordura, né, no corpo ou etc. Então, isso mostra que o vinho ele está na dieta de países, ele tem essa questão da saudabilidade. Mas na década de 90 começou o paradoxo francês, que foi estudos internacionais que mostravam que o benefício do vinho era bem para a saúde. E aí, nesse estudo, inverteu o ciclo. Cara, em 2 anos no Brasil, que era 70% de vinho branco, inverteu para 70% de vinho tinto. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, eu vou te falar, hoje, Serginho, eu estou tomando meio a meio, eu tomo muito vinho branco. Eu tomo muito vinho branco. Eu tomo muito vinho branco e eu acho que os vinhos brancos também vêm crescendo. Mas o que eu quero dizer é que, né, fazendo uma regra, aí mudou. A indústria nacional, que imagina, tinha 70% da base produtiva de vinho branco, teve que se reinventar, os vinhos importados entraram, né? E aí a gente teve, diríamos assim, da década de 90 para cá, um crescimento. O outro fator importante nessa jornada foi a pandemia. A pandemia, as pessoas ficaram em casa, tá? E a gente já vinha num crescimento orgânico. Um crescimento de 1,2 lá na década de 2000, depois de 2010, 1,8 litros per capita. E 2019, a gente estava com consumo quase 2 litros per capita. Foi em 2019 a gente chegou nos 2 litros per capita. Né, num país que hoje o Brasil representa 60% das importações de vinho no mundo. Tá? E o que aconteceu na pandemia? As pessoas ficaram em casa e o vinho foi a bebida da pandemia. A gente teve um crescimento de 120 milhões de litros em 2 anos. Foi o ombro amigo, né? Porque eu acho que foi... E quase acabou com o vinho, né? Tinha. Os estoques de vinho foram lá embaixo. Os estoques... Um ombro necessário, né? Naquele momento. Exatamente. Né?
E porque era uma questão saudabilidade, o vinho tem essa questão da saudabilidade, o vinho tem um ponto, é um vinho mais, é um produto mais de convívio familiar. Sim. O vinho está muitas vezes em casa. Eu sei porque eu sou muito amigo da família Tramontina, a Tramontina é lá do Rio Grande do Sul, né? O Clóvis Tramontina é muito amigo do meu pai, lá em Bento Gonçalves. Eles explodiram, a Tramontina explodiu a venda de produtos de cutelaria. O vinho levou a gastronomia. Hoje tu vê porque você está em casa, você cozinha mais, você está mais com a família, você precisa de uma bebida que crie mesmo essa conexão, que estabeleça o gosto de estar à mesa, porque é uma bebida que você pode apreciar a longo prazo, você estende o seu almoço e com o tempo as famílias tinham mais esse prazer, né? Aprenderam até de novo a se reconectar com esse paladar mesmo de estar em casa, de apreciar melhor o seu almoço, né? O seu jantar. Nos remeteu a isso também, porque antes não tinha tempo. Ou você estava correndo para ir para uma reunião, você não almoçava em casa, você não via seus filhos, você quase não estava com a sua mulher. Fazia a reunião assim, ó. Tomando vinho na caneca. E também porque traz um pouco disso que você disse, que também me remete a essa coisa de que o Brasil, né, nós somos um país jovem. Isso. Então, a gente também está aprendendo, né? Me faz essa reconexão com a educação, né? De como é educar o jovem hoje, as famílias, ou para a bebida, para o gosto, para despertar o prazer de apreciar um líquido e não embebedar-se, mas de apreciação de líquido. Porque o vinho traz isso para a gente, né? O que mais tem nessa taça? Até foi legal que o presidente do INCOR, né, do Instituto do Coração, ele estava fazendo um estudo, né, e ele falou assim, olha, eu, desde que trabalho no INCOR e entre outros institutos, eu não conheço um alcoólatra de vinho. Tá? E realmente é isso, né? Eu acho que esse é um ponto. O vinho, ele é uma bebida que ele tem a questão de um consumo mais moderado, não é aquele um produto para, vamos lá, a gente chama ela chapar o melão. Exatamente. E eu acho que tem essa questão, né? Eu acho que é importante a gente falar, mas a pandemia ela teve um ponto importante em dois fatores, né? Primeiro, o vinho ele foi a bebida da pandemia. Tá? As pessoas estavam em casa, muitas lives, muito conteúdo na internet, a questão da saudabilidade, as pessoas em casa, um olhar muito mais para dentro, para a família, etc. Para casa, porque as pessoas às vezes saíam de casa não olhavam para o ambiente onde elas estavam, né? Eu acho que teve um crescimento na conversação muito grande. Além de um outro ponto também, e agora são dados estatísticos, né? Pré-pandemia, nós tínhamos 29 milhões de consumidores regulares de vinho no Brasil. O que é um consumidor regular? É um consumidor que toma mensalmente um vinho. Pós-pandemia, a gente termina com 51 milhões, tá? Ou seja, são 2 vezes Portugal. Tá? E aí, aí a gente começa a ver, e eu tive a oportunidade, né? A Eliane apresentou um pouco o meu currículo, mas eu fiz um MBA na CAD Business School em Bordeaux, na França, e um dos módulos foi em Sonoma. E eu sempre faço analogia do mercado brasileiro com o mercado americano. O mercado americano também é um mercado muito cervejeiro, né, com consumo muito parecido de cerveja do Brasil, 68 litros per capita. E o vinho, há 15 anos atrás, nos Estados Unidos, o consumo era 3 litros, como o Brasil hoje. Um pouquinho mais, 2,6, porque os Estados Unidos tem uma classe média mais robusta. Tá? 3 litros per capita. Hoje, o consumo, 15 anos depois, o consumo de vinho nos Estados Unidos é 12 litros per capita. Tá? Ou seja, a fatia, esse consumidor, né, tirou uma fatia da cerveja, né, e hoje o vinho, hoje os Estados Unidos é o maior mercado de valor, de volume. Então, respondendo a Eliane, o que eu vejo os próximos anos no mercado de vinho? A gente já cresceu uma base de consumidores regulares e o vinho tem muita oportunidade. O que a gente precisa agora é aproximar ele do consumidor. E o trabalho que a Vila Cabianca está fazendo importando agora vinhos da Itália, trazendo vinhos brasileiros, Espanha, entre outros países, é aproximar não só daquele restaurante onde a pessoa vai estar lá, o sommelier,
Não, mas é aproximar. Tá no boteco, o vinho sim, hoje a gente tem vinhos para boteco, a gente tem vinho em lata, a gente tem vinho bag-in-box, a gente tem outras embalagens, vinhos brancos, leves, com custo-benefício. Hoje tem garrafa de vinho frisante, vocês têm um vinho frisante maravilhoso, produzido no Vale de São Francisco, que tá o quê? 39, 40 reais? 40 reais, uma garrafa de vinho. Se o cara quer beber um pouquinho mais, ele pode ver o cálculo, vamos lá, comparado à cerveja, até é mais econômico, porque o vinho tem um pouco mais de graduação alcoólica. E até mais fácil de fazer o cálculo, né? Exatamente. E mais saudável. Mais saudável. E ele vai estar consumindo também um líquido de qualidade, que isso que é o mais importante. A gente preza por isso e quando você aprende a tomar, né, você começa a entender o que você está consumindo, você vai ver que você tem, independente do preço, um bom líquido. Então, você Diego, tem essa... Isso que você está trazendo, toda essa maravilhosa explicação para a gente, a pandemia também, esse aumento do consumo do vinho, trouxe esse apelo, eu acho que individual para os apreciadores de vinho buscarem educação. Isso, eu acho que também vem aí... Gostaria de te pedir para falar um pouquinho sobre esse êxodo da busca de educação, que não significa que quem vai buscar educação é só quem quer se formar como sommelier ou cursar algum curso profissionalizante. A educação para entender realmente o que está consumindo e para buscar novas experiências. E você é um educador nato, claro, né? Tem uma comunidade que traz a todo momento educação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso hoje. Né? O primeiro ponto que a gente tem que entender do vinho, que é diferente da cerveja. Vamos sempre fazer essa analogia da cerveja. A cerveja, a gente entra no corredor do supermercado da cerveja, a gente tem um paredão verde, o outro vermelho e o outro amarelo. Sei lá, Skol, Budweiser, ou Brahma, ou Heineken. Tá? E aí, tu sabe que tem que tomar estupidamente gelado, ou tu tem lá uma seçãozinha agora de cervejas artesanais, né? IPA, etc. E aí tem um pouquinho mais de variedade de marca. No vinho, tu entra no rótulo, na gôndola do supermercado, o vinho, tu tem, hoje no Brasil, 60 mil rótulos diferentes de vinho. É muito rótulo. Então, vamos lá. Aí tu tem o branco, o tinto, o espumante, o rosé, a Argentina, o que harmoniza com queijo, com carne, com frango, com salada, com sushi. O que não precisa harmonizar com nada. E vamos lá. Eu, quando vou no Atacadão ou qualquer atacado aqui em São Paulo, ou supermercado, comprar produto de limpeza, se eu não tenho escrito, né, eu para minha esposa, quero amaciante e tal, cara, vai dar um nó. E aí, o grande ponto é, a dúvida leva à desistência da compra. Tá, eu acho que esse é um ponto muito importante, elevando um pouco da educação. Então, o que acontece? Comprar vinho é complexo. Tá? E eu acho que esse é o nosso trabalho como lojistas, como comunicadores, né, como educador, né, levar tranquilizar o consumidor e falar assim, cara, o vinho bom é o que tu gosta. E tem aquela questão, vinho bom é caro? Não, é outro mito que a gente pode falar depois. Mas o que acontece? Esse aumento de consumo, esse aumento de nível de consciência faz com que o consumidor, opa, peraí, eu vou aprender mais sobre isso aqui. E quando começa a entrar no mundo do vinho, aprender que, putz, isso aqui harmoniza com carne. E aí, o vinho tem que tomar na temperatura ambiente, da França ou do Brasil? Que foi a bibliografia foi escrita lá na França e Ctrl+C no Brasil. Não, peraí, cara, sim, esse vinho aqui com 14 de álcool, com Syrah lá de Minas Gerais, sim, eu como educador, eu boto na porta da geladeira. Eu também. Então, estou pecando. Não, o vinho bom é aquele que eu gosto para aquele momento. Eu tô fazendo um churrasquinho lá, grelhadinho, aqui em São Paulo, não sei o quê. E, cara, na hora, quando coloco no início, começa com espumante, vinho branco, e depois, quando boto a picanha ou o entrecô, vai pro tinto. Vai pro tinto. Mas não é quente, cara. Eu boto na geladeira. Né? Dou aquela... Porque depois ele vai esquentar, tu bota na mesa, ele vai esquentar, então bota na geladeira mesmo, deixa lá. No início começa mais gelado, mas na taça ele vai esquentar. Ele vai. E deu. E eu tomo o vinho gelado e qualquer outro profissional pode falar que é errado, eu tenho minhas regras, okay. eu respeito. Minha taça, minhas regras. Amém. Mas então houve uma busca de conhecimento, porque existe muita variedade de rótulo, e isso
é um ponto que, quando tu começa a estudar qualquer assunto na vida, tu começa a aperfeiçoar, tu não dá mais passo para trás. Verdade, verdade. Tu não dá mais passo para trás. E eu acho que esse é um ponto, e aí agora a gente vai, né? Então houve uma busca. Eu formei 4.000, né? Tem um exemplo aqui dessas empreendedoras aqui. Eu formei 4.000 negócios de vinho nesses últimos 3 anos. Maravilhoso. Né? Que Só são o isso. quê? Né? Formar não só no conhecimento do vinho, mas formar para empreender com vinho. Né? Então, o meu foco é pegar empreendedores e lojistas, porque eu sempre falei o seguinte, eu disse, a minha missão é aumentar o consumo de vinho do Brasil através de empreendedores. Por quê? Eu sempre falo, por que não se consome vinho na beira da praia? Porque tu não encontra vinho na beira da praia. Verdade. Simples Verdade. assim. Simples assim. Tu vê lá a espiga de milho e uma escola. Ou ir lá no Rio de Janeiro, o Biscoito Globo. Né? E não tem um vinho em lata, não tem um espumante em taça. Às vezes vai no boteco, eu quero tomar um vinho. Tem vinho? Ah, não, só garrafa, não tem taça. Não. Daí na cerveja tem a long neck, tu tem a latinha, tu tem tulipa, tu tem chopp de 300, chopp de 500. E no vinho não tem ainda o serviço vintage. Você diz, olha, a gente só vai mudar esse jogo através da qualificação dos empreendedores. O que é o empreendedor? É o transformador, é o cara que vai colocar o vinho na mesa do consumidor. Então, respondendo ele, eu acho que sim, houve uma busca de conhecimento pelos consumidores, mas a minha missão é qualificar o transformador, porque se a gente quer aumentar o consumo per capita, o boteco aqui na Faria Lima ou o boteco na Vila Madalena, ele também tem que ver que ele está deixando dinheiro na mesa. Está perdendo dinheiro por não trabalhar com vinho. Porque, às vezes, uma taça de vinho dá muito mais rentabilidade do que uma tulipa de chopp. Por quê? A cervejaria, ela já diz o quanto tem que vender o produto. O vinho, não. O vinho tem várias variáveis, que é a origem, faixa de preço, reserva. Tem muitas outras variáveis. Ou seja, é um mercado muito mais... menos concentrado. Vamos lá. No Brasil, a cerveja está na mão de 3,95% do mercado. No vinho, tu tá na mão de... Tu tem os 80 players que tem 70% do mercado. Então, é muito mais diluído. Então, o que eu quero dizer é que a cultura hoje, na minha opinião, vem o consumidor buscando informação. No YouTube tem muita informação também. Mas no canal de venda, que é aproximar o cliente, tem muito ainda que fazer. Para você ter uma noção, apenas 10% dos bares e restaurantes do Brasil tem vinho na capa. Tem vinho. Verdade. E esse trabalho que você faz é muito legal, Diego, porque você dá a liberdade para a pessoa que vai escolher o vinho. Porque quando você fala isso, é aquele negócio, o cara tem medo de perguntar que vinho que eu tomo agora e tudo mais. Você começa a dar essa liberdade, põe na geladeira, pega o vinho que você gosta, toma do jeito que você quer. E também você está falando com os empreendedores. Além de ensinar, você está transferindo esse conhecimento para o ponto final. Então, quer dizer, o teu trabalho é maravilhoso, né? Ele engloba absolutamente todo o mercado, né? Serginho, uma das coisas assim que sempre ficou... É aquela questão de... é uma síndrome... Eu acho que o brasileiro, ele é um povo incrível. O brasileiro é um povo criativo, inovador, etc. Mas a gente tem uma questão aí, a Lu pode dar uma aula para nós sobre isso, que é uma síndrome de vira-lata. Verdade. Absurda. Verdade. Absurda. Por quê? Mas tudo que vem de fora é melhor ou tudo que... essa aqui é a bibliografia acontece lá na Europa, etc. Então, daí a gente pegou uma cartilha, Ctrl+C, Ctrl+V, da Europa e quis aplicar nos Estados Unidos, que vender vinho tem que ter adega climatizada. Depois tem que ter taça de cristal com X milímetros. Tá? Não, ter uma carta de vinho, no mínimo, tem que ter 120 rótulos. Daí, o cara chega... Não, porque o vinho tem que ser só na garrafa, outras embalagens, o vinho não presta, o vinho é ruim. Né? O vinho, se eu vender em taça, não vou vender porque dá desperdício. Então, é uma brutal falta de conhecimento do empreendedor, tá? De ele ter um complexo, né? De falar o seguinte, eu acho que primeiro o complexo, eu tenho que ter tudo isso para vender vinho. Não. Cara, tu pode vender vinho que nem cerveja. Eu sempre oriento, né? Tu quer vender vinho branco, coloca no mesmo freezer que tem o refrigerante e a água. Tá? Ponto. Ponto final. Vinho tinto. Mas vende vinho tinto gelado? Não, vou botar quente. Daí vai chegar lá,
em São Paulo no verão, ou até no inverno, porque São Paulo é quente no inverno, né? E aí o consumidor não é palatável. O cara, sim, bota na geladeira o tinto. Porque até chegar na mesa, etc. Mas é certo ou errado? Não, mas fiz um curso lá na ABS, a ABS diz que tem que ter uma adega climatizada. Então, acho que um empreendedor vai investir numa adega climatizada, lá vai gastar R$3.000 para começar a vender vinho? Não. Então, tu começa num MVP, ou seja, com menos, e conforme tu vai aumentando o faturamento, e introduzindo e vendo, né? Até tem um dado da Fispal. Um restaurante que trabalha com vinho tem 70% mais de margem com um restaurante que não trabalha. Por quê? Tu vende água, o vinho tu vai tomar água, Fato. tu vai comer mais e tu vai aumentar o ticket médio, até o garçom vai ganhar mais por causa do 10%. Isso é uma coisa bem interessante que você trouxe, porque nós temos aqui um território imenso. Nós temos um clima maravilhoso, que a gente pode produzir uva, né, o ano todo. A gente está aproveitando aqui o sol para ter uma uva de qualidade que a gente está produzindo em Minas, está produzindo no Norte, Nordeste, enfim. A gente está não só no Sul. E a gente também está colocando, né, essa cultura que a gente tem toda aqui à disposição de novos negócios, né? E como é que é despertar também o brasileiro para isso, para que ele tenha apreciação por um produto nacional, que não deve nada para um produto importado, que é o que a gente está apreciando aqui hoje, mas que falta também esse merecimento, né, de poder elevar o seu produto e poder apreciar. Porque não é só o que é um apreciar. Porque a gente fala assim, porque gosto de vinho de mesa ou vinho suave, que não é vinho. Né? E vem com esse preconceito. Então não posso pedir, não sei pedir vinho. E aí você traz isso, né, de que você pode apreciar o seu vinho. E tem vinho para todo o paladar. Total. E eu vejo essa questão quando fala do vinho brasileiro, né? Eu acho que é interessante. E mais uma vez a questão do nosso complexo de vira-lata, né? Havaianas, ela só deu certo no Brasil depois que ela conquistou o mercado internacional. Explodiu mundialmente. Então, começou a ter lá em Nova York, na Times Square, começou a ter lá, teve a loja a flagship em Paris, e aí deixou de ser aquele nosso chinelo que a gente colocava o preguinho. Eu trabalhava na cantina, né, recebendo uva com meu Havaiana que estourava. É isso aí. Mas é isso aí. E eu acho que o vinho brasileiro tem uma história, porque, vamos lá, eu falei na época que sim, o Brasil, na década de 70, 80, sangue de boa. Quem nunca tomou, né, sangue de boa, o vinho da garrafa azul. Sem dúvida, eu lembro somente. E o grande ponto, né, sim, o Brasil, como a França, já produziu vinho de qualidade lá atrás, de má qualidade lá atrás. O Brasil, com o Collor de Mello, o Collor abrindo o mercado, ele teve que se modernizar e ele investiu muito. Né? E eu acompanhei esse investimento de vinhedos, vinícolas, etc. Hoje o Brasil tem mais de 3.500 medalhas internacionais. O Brasil hoje exporta para os Estados Unidos, China. Né? Os espumantes brasileiros hoje têm 85% da participação do mercado. Multinacionais como Chandon estão desde a década de 70. Martini. Diego, você trazendo isso, você vê, então, porque pelo que você construiu nesse discurso, eu entendo que este preconceito, essa síndrome de vira-lata, ela já começa no próprio produtor. Então, assim, você vê os produtores já empenhados em transformar isso, até para quebrar esse preconceito para o consumidor, assim, você vê essa campanha acontecendo? Eu acho que total, porém, eu sempre falo, né, que produtor é produtor, comerciante é comerciante. E o produtor, ele está muito próximo à produção. O comerciante, ele está próximo ao mercado e ao consumidor. E a diferença é que o vinho brasileiro, agora tem Minas, São Paulo, etc., que é um movimento muito grande, mas 85% está no Rio Grande do Sul, né, que é o polo produtor. Então, e hoje 35% do consumo de vinhos do Brasil está em São Paulo. Tá? Vamos lá, nossa cidade aqui tem 12 milhões de habitantes, né? O estado tem 18. Então, 35% do consumo está aqui. E eu vejo a necessidade do produtor, tá, se aproximar com vocês.
né? Como aqui a Bárbara Iseldora, agora com distribuição na Vila Cabianca, né? Como outras vinícolas do Rio Grande do Sul desenvolvendo. Estar próximo ao mercado, porque senão pega o avião. Eu me mudei para São Paulo porque eu vim buscar uma qualidade. Todo mundo fala assim, Diego, tu vem para São Paulo buscar qualidade de vida? Eu falei, sim. O meu negócio. Que maravilhoso, né? Não, eu estou em São Paulo e tenho uma melhor qualidade de vida, porque hoje eu consigo levar minha filha para a escola. Antes eu não conseguia. Eu, com a minha filha com 1 ano, Serginho, eu viajava, eu fazia o mercado internacional e o mercado brasileiro. Ela fez 1 ano, eu fiquei 9 meses, era pré-pandemia, fiquei 9 meses viajando. 9 meses, a minha esposa contou. Ficou 3 meses corridos, não corridos, né? Como se tivesse ficado 90 dias em casa e o restante do ano viajando. E eu não queria mais isso para mim, né? Então, eu vim para São Paulo porque eu estou a 15 minutos do aeroporto de Congonhas, né? Às vezes eu faço Curitiba, BH, bate e volta, né? Consigo ter uma melhor qualidade de vida aqui em São Paulo e estou próximo ao mercado, né? Estou próximo ao mercado, né? Então, o que eu vejo, Lu, respondendo, eu acho que a indústria, eles são produtores, tá? Eles têm que se orientar mais ao mercado. A indústria brasileira, ela tem produto bom, só que ela tem que estar mais próxima ao mercado, tá? Então, o maior desafio hoje do vinho brasileiro não é produto, é distribuição. Perfeito. Nós somos um país, né, de dimensões continentais, então a gente está falando que a gente precisa, de fato, melhorar a logística, que é um problema nosso, tributação, aí a gente vai entrar num universo aqui de distribuição que vai falar de dores aí profundas de todo empresário brasileiro, que é... E a gente sabe a complexidade do Brasil para empreender, a gente sabe de outros pontos, mas eu fui executivo muitos anos, hoje sou empreendedor. Eu não troco por nada. Né? Mesmo que a gente às vezes acorda com aquele frio o frio na barriga, para mim às vezes é até um ponto positivo. A gente tem a questão de se desenvolver, diferente de estar com todo mês pingando ali, mas para mim é uma forma de eu ter a minha liberdade, né, de ação, vim para São Paulo, falei, olhei, ok, vou mudar para São Paulo, só liguei para meus clientes, ele falou, não, beleza, continua igual, se fosse antigamente não daria, mas o que eu vejo muito, a questão, né, a gente tem muitas oportunidades, porque a gente não consome nada de vinho, né? Hoje acabei de voltar da ProWine na Alemanha, fui também, conheci vários produtores que essas meninas aí vão trazer com exclusividades para o Brasil. Elas são sensacionais. Nossa Senhora. Então, nós chegamos cheios de vontade, a gente começou, a gente se apaixonou por esse mercado, por esse mundo, por esse universo que é o vinho e são muitas oportunidades, o Diego está falando, e é justamente como olhar para a vida. É um lugar cheio de oportunidades, cheio de novas experiências, de conexões, né? Existem, sim, obstáculos? Tem muitos? Tem, mas eles estão aí para a gente poder encontrar a solução. E eu acho que isso é uma característica do brasileiro. Ele é bom de encontrar solução. É isso aí. Eu tenho uma dúvida, Diego, assim, que hoje a gente vê, assim, o brasileiro buscando muito, né? Porque o brasileiro, ele é afeito à novidade, né? O mundo todo busca novidade, o americano adora novidade, né? Qualquer coisa, às vezes, a novidade que chega não é nem tão boa quanto aquilo que é já tradicional, mas é uma busca, né? É novo. E a gente vê hoje os consumidores, né? Os enófilos em busca de coisas novas, diferentes, né? Vinhos diferentes, rótulos diferentes, origens que não são comuns. Você enxerga isso como algo que já representa uma maturidade no caminho do enófilo, do consumidor de vinho, ou que ainda está naquela coisa mesmo de, eu quero novidade, que tem já... Eu sempre falo, né, que o mercado vinho é como se fosse uma esteira redonda com uma lupa, com uma luz em cima. Sempre vai ter a bola da vez. Tá? Então, já fomos do Malbec, já fomos do Carmener, já fomos do Merlot, né? Já fomos do Chianti, fomos de várias outras, agora o Primitivo. Né? Então, o que eu vejo que a gente tem que analisar muito o nosso perfil. Tá? Eu acho que
Hoje o Brasil tem, falei, 51 milhões de consumidores regulares, que esse sim, ele está ávido à novidade. É diferente da cerveja, que às vezes o cara só consome Heineken ou só cerveja XYZ. O vinho não. A árvore de decisão de escolha, ele vai pela origem, faixa de preço ou variedade. Eu gosto do Malbec. Eu gosto do Cabernet. Eu vou com esse. Então, ele tem algumas bengalas que ele se pega, mas ele é um consumidor que está muito mais aberto a degustar novos rótulos ou experimentar. Eu gosto de vinho português. Né? Enfim, então ele vai vinho verde, por exemplo, que é um campeão de vendas hoje no mercado brasileiro. Tá? Então, acho que tem essa questão da diversidade, né, de produtos e o consumidor ávido, né, a novidades, né? Mas agora me esqueci a pergunta. Essa evolução mesmo. Isso, agora lembrei. Desculpa. E aí a gente tem os 51 milhões de consumidores regulares e a gente tem 120 milhões de consumidores que bebem vinho talvez uma vez por ano ou para estourar a espumante no final do ano. 51 milhões é a nossa igrejinha. É a igreja. Nós temos que trabalhar agora os 120 milhões. Aí esse que é o grande ponto. Então, eu acho assim, tem essa questão da novidade. Né? Agora, por exemplo, a gente tem vinhos da Sardenha, né? Tem vinhos de Minas, que é uma super novidade. O consumidor regular estava vindo do Rio Grande do Sul, mas não, agora tem Minas, com premiações internacionais. Diego, fala, por favor, do que você está produzindo na Manus, porque o Diego, ele é proprietário de uma vinícola e ele está fazendo assim, coisas tão incríveis. Então, por favor, use a Manus de exemplo. Não, tem com itens certeza, maravilhosos. Né? Não, sou também, né, sou empresário e também a gente tem uma vinícola, hoje está exportando para a Itália. O Diego é um time completo, né, meu? Total. Do goleiro ao atacante é só Diego. Mas aí tem uma coisa que meu pai sempre me falou, que é a questão da imparcialidade, né? E principalmente ética e profissionalismo. Eu dou consultoria para outras vinícolas. Que legal. Tá? Eu dou consultoria hoje para 4 vinícolas e tenho vinícola. E ainda um povo gaúcho que é desconfiado para dedéu. Mas é aquela coisa, meu pai sempre ensinou para mim, Diego, faz o caminho de ida bem feito e de volta vai ser tranquilo, né? E graças a Deus hoje tenho demanda de vinícolas até agora de São Paulo, me chamando para ver gestão comercial, com esse intuito, né, de desenvolver. E a Manus é uma empresa hoje que é uma vinícola pequena ainda, acabamos de entrar no Fazano, todas as do Fazano aqui em São Paulo, produção super limitada, sabe? A gente agora ganhou como vinícola revelação no principal guia de vinhos latino-americano. Agora a nossa primeira exportação vai ser para a Itália. Eu nunca imaginei que ia Você não me disse que você vai exportar Nebbiolo para a Itália. Nebbiolo, Terol. Olha isso. Não. Então, é um processo, né? É um processo de construção e amadurecimento em relação ao mercado, né? Mas, voltando à pergunta, eu vejo que tem grande oportunidade nessa faixa de entrada. Cara, a gente tem hoje, por exemplo, uma variedade no Brasil que é o moscato. É um vinho aromático, o frisantes. A gente tem espumantes moscatéis, brutes, com um ótimo custo-benefício para levar para o consumidor. Enfim, então a gente tem vinhos como Bárbara Desdora, como Manus, como Garbo, né, para a gente levar para esses consumidores de alto nível de consciência que querem novidade, mas a gente tem produtos de custo-benefício, com produtos que até com boa qualidade. E esse mito daquele vinho, o vinho bom é caro, já caiu por terra. Então, o que eu vejo, né, o consumidor, principalmente aquele que não conhece, em vez de ir no supermercado e ficar lá zonzo, tonto, com aquele paredão de rótulo, porque a gôndola de vinho não fala, busca uma loja especializada. Busca uma loja especializada para conduzir, porque uma loja especializada como a Vila Cabianca, por exemplo, ela tem um rótulo de R$ 49,00, de um frisante, até produzir mais de R$ 1.000. E é um produto que não encontra no supermercado, é um produto com rótulo exclusivo, com uma excelente qualidade, ou seja, tu vai ter uma venda consultiva. É interessantíssimo o que você está falando. Eu aprendi isso com Vila Cabianca, né? Vinho bom é caro? Não. Aliás, para todos eu falo aqui, na Rádio Amizade, a gente sempre fala, né? Você quer tomar vinho bom? Quer ter um custo-benefício legal?
fala com a Vila Cabianca. Não tem outras pessoas para você falar no Vila Cabianca. E eu aprendi isso exatamente com elas, com essa simpatia de meninas aqui, falando assim, olha, nós vamos trazer um rótulo bom e vai ser muito legal para o teu evento, para o teu momento e para tudo que você fizer. Assim como a Bercano. É o Bercano, isso aí. Que tem vinhos surpreendentes, né? Você degusta e fala, nossa, eu acho que conversa tanto com esse público mais jovem que está buscando esse paladar diferente, que se surpreende, fala, nossa, né? O que tem aqui? Porque é gostoso, porque ele é palatável e ele é surpreendente. Eu acho que o bom do vinho, né, do líquido, é quando você prova ele, você se surpreende com o que você está encontrando ali. Você não precisa ser um expert para se surpreender com o líquido que você está provando. Então, assim, acho fantástico isso. São vinícolas nossas, né, novas aqui, que vêm com esse olhar novo, que também está renovando a vinícola, né, porque são, né, jovens que estão à frente das vinícolas e trazendo esse olhar, né, fresco e inovador para o vinho. E, Serginho, uma coisa que a Lu falou que eu acho que é interessante, né, da questão do público jovem. O público jovem hoje ele busca mais produtos com saudabilidade, né? Ele consome menos volume e mais qualidade. Tá? Eu acho que esse é um ponto. E 2, tem um público, eu dou mentoria para a maior rede de franquia de lojas de vinho especializado do Brasil. Tem 55 lojas hoje no Brasil. E a gente fez uma pesquisa com os franqueados, qual era o perfil do público desses franqueados. 60% do público, Serginho, são mulheres. Tá? E eu coloco, e tem vários fatores, o porquê. Primeiro, eu acho que tem um ponto, porque o vinho vai ser tendência também ligando, porque a mulher, ela é a ponta da flecha de qualquer tendência, estou falando de mercadológica. Ponto 2, a mulher se cuida mais que o homem, tá? Então ela busca um produto mais saudável, e saiu na pesquisa qualitativa que a gente fez, pontual, que o vinho não dá barriga. Vinho não estufa. Estão vendo porque somos slim. Né? Eu e o Serginho também, né? Eu e o Serginho estamos precisando mais vinho, né? Muito bom. É isso. Olha, essa muda. Você falou isso aí, você vai mudar 80% do mercado já, você sabe, né? Com certeza, com certeza. Cara, e porque aí que tá, né? O vinho, vamos lá, eu já falei lá de outros estudos, mas o vinho tu bebe mais com moderação. A cerveja, vamos lá, o que é a barriga? Primeiro, tu tá com um produto que é o fermentado de amido, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a quantidade de dilatação, né? E o vinho, normalmente, tu tem um consumo menor, porém, o baratinho tem mais álcool. Então, é o custo-benefício do barato. E é gostoso, porque você chega lá, é agradável, né? Você tá tomando vinho com as pessoas e tudo mais. Ele aproxima, é o que você falou, é Ele uma bebida de conexão pura mesmo, porque você primeiro faz a conexão consigo mesmo, porque ele já te traz essa questão do paladar, ele te desperta. Então, ele começa falando com você. Então, fica mais fácil de você conduzir a mesa, né? De estar à mesa, né? Ele traz para a presença. E olha só, uma outra pesquisa da Wine Intelligence fez no Brasil com o público jovem que eu achei incrível. Porque os jovens estavam aumentando o consumo do vinho. Ascensão profissional. Também status. Olha, status, e tem ainda, trazendo essa questão da saúde, né? Todo esse movimento da cultura orgânica, natural, biodinâmica, né? Que vem tomando aí um espaço muito grande. Então, mostra, porque o vinho, Diego pode nos falar aqui com toda a propriedade, ele é uma bebida viva. Essa é a grande diferença. É uma bebida em constante transformação. Exato. E ele também traz
a questão de origem, né? Você Exato. precisa trazer, né, Exato. conteúdo. O que é? Tem muito storytelling aqui, né? Ele conta a história da vinícola, ele conta a história, né, Com da evolução, certeza. evolução de uva e tudo mais. Tanto é que estamos aqui iniciando, né, no caminho inicial de um podcast sobre vinho e mercado de vinhos. Então, imaginem quanto temos, né? Quantas folhas temos, quantas pétalas temos a tirar, desfolhar do que está dentro dessa taça, né? Então, são muitos movimentos envolvidos aqui. Então, a gente vai trazer muitas coisas. O Diego, com certeza, não será a única vez que estará aqui conosco. Ele tem tanta coisa para trazer para a gente, né? Tanto assunto, tanto conhecimento, né? Tanta sabedoria, que é mais do que conhecimento, né? Horas de estrada de chão, Serginho. É isso, né? Eu já Diego? peguei, nos meus 40 anos, né? Já peguei o trabalho com vinho desde os 13 anos de idade, né? Trabalhei em vinícola, vinhedo, trabalhei na área produtiva e realmente a mosquinha do vinho me picou, né? E principalmente através de um trauma, né? Porque a gente tinha nossa segunda vinícola, a gente teve uma outra antes que a gente quebrou. Por quê? A gente produzia, mas a gente não soube vender. A gente fez na época um projeto que no papel a gente inseriu o nosso vinho, era vinho brasileiro, isso eu estou falando de 99, na principal importadora de vinho que vendia Catena Zapata aqui, por exemplo. A principal importadora de vinho de São Paulo. E aí a gente, agora nadamos de agora 2 anos que a gente literalmente quebrou. E aí eu falei o seguinte, cara, se eu quero continuar nesse mercado, já estava apaixonado por isso, eu tenho que aprender a vender. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhei anos na Cooperativa Vinícola Aurora, enfim, e fui trabalhar na área comercial para entender, né? Enfim, porque algum dia eu vou ter minha vinícola, etc. Mas antes eu preciso aprender a vender. E aí foi a minha trajetória, e hoje eu tenho se chama Comunidade Venda Mais Vinho, né? Hoje somos aí centenas já qualifiquei, né? Mais de 4 mil empreendedores de vinho no Brasil inteiro, né? Bares, restaurantes, lojistas, importadores, distribuidoras, etc., como a Vila Cabian, que são minhas mentorandas, né? Mas com esse intuito, né? Eu acho que o meu propósito como empreendedor é transformar o mercado de vinhos do Brasil através dos empreendedores, de pessoas que são apaixonadas, porque o vinho, tu pode ter certeza, né? Tu não faz amigo bebendo leite, Serginho. Com certeza. Faz todo sentido, viu, Apoiamos. Diego, verdade. a gente... Nossa, esse papo aqui poderia, né, atravessar aí a noite. É algo realmente interminável. Mas a gente quer deixar aqui as portas abertas, que aqui seja a sua casa e a casa também dos seus convidados. Exato. E que você, por favor, deixe todos os seus contatos, né, para que as pessoas que são afeitas, querem entrar, né, nesse mundo do empreendedorismo, da educação, conhecer um pouco mais, né, quem sabe até empreender mesmo, né, no mercado do vinho, que elas possam fazer contato com você. E, enfim, como eu disse, a gente ainda vai ter muitas horas aqui, né, Serginho, de troca de experiências. É só o começo, né, Eliana? É só o começo. É isso aí, com certeza. Quero super agradecer, gente. Só agradecer, gratidão. Agradeço muito, né? É sempre maravilhoso estar com você. As aulas são sempre super agradáveis. Então, para quem, né, tiver desejando ou aí aspirando o mundo do vinho, é muito interessante, são muitas histórias, é muito conhecimento e é muito prazeroso conhecer, né, conhecer-se através do vinho e também o mundo. Acho maravilhoso. Então, quero agradecer demais porque aprendi um pouco mais sobre mim através das nossas aulas, através de toda essa paixão que começou aqui na mentoria. Eu comecei na mentoria e comecei a empreender. Então, e é legal, foi Serginho, maravilhoso. Tu vê assim, né? A gente conecta empreendedores e hoje, né, estão estruturando a Vila Cabianca, já é um projeto sólido, trazendo uma das principais marcas de vinho da Itália para o Brasil. Putz, a Bosca poderia estar escolhendo qualquer outra importadora hoje, não, a Vila Cabianca, uma empresa de 2 anos. Nem isso. Nem isso. Nem 2 Nem anos. isso. Não tem 2 anos. Nem 2 anos. Né? Agora, estava na Alemanha, na maior feira de vinhos do mundo, representando a Vila Cabianca lá, né, nessa feira, fazendo reuniões com grandes produtores da Espanha, ou alguns produtores da Itália. Vocês são incríveis. Então, tu vê a visão... A paixão, né? O que faz, né? Move a gente. Quando a Isso. gente encontra aquilo que você tem
o seu mais que tudo, né? É. Então você tem que fazer daquilo que você está fazendo o seu mais que tudo. E só acho que transmitir aí, principalmente para os consumidores, né? A principal dica que eu dou para os consumidores, busquem lojas especializadas de vinho como a Vila Cabianca para, né, ter um personal, né, para às vezes conseguir desbravar, e essas lojas especializadas tirar o mito que são vinhos caros. Exato. Você encontra ali vinhos mais de R$1.000, mas vinhos de 50, tá? Com excelente qualidade. Então, eu acho que esse que é o ponto que a gente tem que quebrar. Então, quem está aqui nos ouvindo, que é consumidor final, Vila Cabianca, sim, vai lá, tem um portfólio incrível, Brasil do mundo, né, com rótulos exclusivos, mas também Brasil com gamas de abaixo de R$80, ou R$49,90, Itália, Espanha, entre outras origens, né? E quem é empreendedor e está querendo se desenvolver nesse mercado, né, eu tenho hoje, que é o Grupo Venda Mais Vinho, que é uma comunidade de empreendedores, onde a gente tem desde mentorias, a gente tem um ecossistema, né, que a gente conecta esses empreendedores com treinamentos para desenvolver o negócio, construir o seu negócio, bares e restaurantes para ampliar suas vendas. Eu vejo uma enorme oportunidade no segmento de bar e restaurante do Brasil. Né, eu sou conselheiro da Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Eu sempre falo, gente, nossa, tem 1.300.000 bares e restaurantes no Brasil e tem 130 mil que tem vinho na carta. Daí todo mundo lá assim, tem oportunidade, não, mas então é que ninguém consome, pouca gente consome vinho. Eu disse, não, cara, olha, tem 900 mil restaurantes para não qualificar. É isso aí. Ou para vender, para distribuir os vinhos, etc. Então eu vejo, tem tudo para fazer no mercado brasileiro de vinhos. E o que a gente precisa é de pessoas, né, como a Eli, como a Lu, né, que são aguerridas, pessoas que colocam o coração dentro da taça. Tá? Porque ser empreendedor hoje, primeiro, tem que ter amor. Né? Tem que ter amor. Só que o amor tem que ser uma assemblagem, ou seja, uma balança entre a razão. Então, caminhar com quem te direciona já dá essa visão, saber trabalhar, montar um mix de produto. E elas aí estão com menos de 2 anos, eu fico muito feliz, é um case dentro da nossa comunidade, né? Em menos de 2 anos aí está trazendo marcas internacionais e construindo essa trajetória, tendo seu podcast, né? Tá aqui na Rádio Amizade, divulgando seus produtos. Então isso mostra a oportunidade que a gente tem de se desenvolver nesse mercado. Então eu só tenho que agradecer, meninas, e parabenizar vocês por tudo. Nós que agradecemos muito, muito. É maravilhoso, é uma gratidão imensa. E eu desejo muito sucesso para todos nós, para você, para a comunidade e para todos os amantes do vinho, que essa comunidade cresça muito, muito. Com certeza. Diego, quem quiser saber um pouquinho mais da comunidade Venda Mais Vinho, consegue contatá-los através de que canal? No meu Instagram, tá? É @DiegoBertolini, Diego Bertolini com I, sem Bertolini com T só, é Diego Bertolini, ou www.diegobertolini, ou Grupo Venda Mais Vinho, ou Venda Mais Vinho. Perfeito. É o nosso site. Então me chama lá no Instagram, enfim, vai ver já um conteúdo muito bacana aí com foco em empreendedores, ou Diego Bertolini no YouTube, a gente tem vários vídeos também que mostram um pouquinho, sempre por esse lado, né, focado ao empreendedor, de como as oportunidades de se desenvolver no mercado de vinhos, né? Então esse é o nosso propósito, né? A gente impactar esses empreendedores no Brasil inteiro. Bom, eu estou impactado, eu estou no meio de 2 feras aqui, e agora com você, Diego Bertolini, foi demais, né? O programa 001 foi maravilhoso. Diego Bertolini, uma gratidão eterna. Os teus conhecimentos, conseguiram passar para mim, né? E é muito legal porque tudo que eu aprendi com você hoje, com certeza eu vou transmitir na próxima garrafa de vinho, né? E com vocês aqui, Vila Cabianca, sempre muito, muito, muito produtivo e sempre muito gostoso. É prazer estar na sua casa, Serginho, é maravilhoso, a Rádio Amizade. É a sua casa também? É maravilhosa a nossa casa, é incrível. Nossa casa, Rádio Amizade, gente. Valeu, gente. Vinho pode, você? Cast. Cast.